Boa noite, gente. Depois de uma interrupção no TV Leva, na qual eu obviamente me desculpo, estou aqui para responder as perguntas de todos em relação à temporada de divulgação. Algumas eu já falei lá ao vivo, eu vou tentar voltar a todas aquelas que ficaram sem atenção durante a transmissão de agora há pouco. Começando pelo Ederson Siqueira, que me pergunta se eu posso falar alguma novidade sobre o produto do Rafi, se tem alguma previsão de lançamento. E se os clientes carteira Eleven vão ter acesso a esse conteúdo. Toda a estrutura nova de produtos vem ao ar ainda no mês de novembro, é um mês de muito lançamento e de muita novidade. Em relação ao produto do Rafi, existe uma discussão que vai ser levada a vocês, inclusive a um grupo de vocês, para ver onde efetivamente ele fica posicionado, dada a vontade que o Rafi tem de falar e de atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Mas fica atento, Ederson, que vai ter bastante coisa boa. E enquanto isso, acessem a sala de análise que está lá aberta e está bombando todos os dias. O Genilson me fala o seguinte: Adeodato, provavelmente você já irá comentar, mas para reforçar, gostaria de saber sua opinião sobre os balanços de B2W, Movida e Sanepar. Bom, B2W, a questão importante é que ela gerou caixa. Depois de tanto tempo queimando caixa, ela inverteu essa realidade e passou a ter geração positiva de caixa. Mais do que isso, o que eu acho interessante é como eles conseguiram aproveitar e integrar as questões relativas ao marketplace com logística e trazer ainda uma multiplicidade de itens novos, dando mais capilaridade e alcance à sua plataforma. A gente vê com bastante bons olhos essa recuperação, estava mais do que na hora. A gente imaginava no nosso cenário que isso acontecesse no quarto trimestre, já aconteceu no terceiro, quarto tende a ser bastante melhor. Já estou vendo que tem pergunta de loja americana aqui, então já vou colocar no mesmo ponto. Apanhou muito recentemente, apanhou tanto loja americana quanto B2W, quanto o Magazine Luiza, que também tem pergunta aqui. Mas acontece que o setor veio sendo o queridinho da bolsa, então ele andou e muita gente realizou em cima dele. Lembram no começo do ano, quando o setor queridinho era saneamento, tudo subia e que depois todo mundo brigou comigo porque Sanepar principalmente caiu quando bateram no setor de saneamento, e bateram em Sanepar, bateram em Copasa, bateram em Sabesp. O investidor massivo, ele vai criando posições que ganham valorização, realiza, o fluxo inverte e os papéis acabam caindo. Tem uma pergunta super importante, que era a última que eu queria ter respondido, que falava sobre, com a queda recente, se eu achava que tinha que ter alguma proteção na carteira Eleva. Eu digo que eu uso duas proteções em carteira com fundamentos de longo prazo: o fundamento e o tempo. Não acho, se você olhar todas as oscilações das puts que estão aí disponíveis, é muito difícil que qualquer oscilação positiva dessas puts tenha compensado a queda ou valido o dinheiro imobilizado. A gente tem uma visão estrutural para a carteira Eleven e uma visão mais de longo prazo. Está lá a loja americana, a gente ressaltou ontem no relatório da carteira a tese de oportunidade e de assimetria em função da queda. Vale para a loja americana, vale para B2W. Os resultados de Movida e Sanepar. Movida trouxe o dado mais importante na nossa leitura, que era a inversão da curva de tendência das questões ligadas à sinistralidade e à provisão de inadimplência. Por que onde essas coisas estão simbioticamente ligadas? Aquele cliente que não estava pagando a Movida, na verdade não é que ele não estava pagando, muitos deles tinham efetivamente furtado os carros. Então foi uma realidade inesperada, obviamente não recorrente. Eles abordaram de uma maneira muito transparente, tanto quando o Edmar esteve aqui com a gente, como hoje na teleconferência. A tendência está consolidada, a reversão já está acontecendo, o Seminovos bateu o recorde histórico de vendas, o ROIC, ou seja, a geração de retorno sobre capital investido, já superou o custo da dívida, o que significa que a empresa já está gerando valor para o acionista. Então, assim, o respiro passou, respirou, oxigenou, agora vai
criar valor. O relatório do Álvaro que foi ao ar chama Feliz 2018, ou seja, 2017 foi utilizado para corrigir o que precisava e a gente vê retornos chegando aí após a virada do ano. Tá? Sanepar, um resultado especialmente positivo, porque apresentou uma inversão que a gente veio falando ao longo das semanas e dos meses anteriores, que era um descolamento entre o reajuste tarifário e os reajustes da parte de custos e despesas, principalmente a questão ligadas aos salários e ao plano de demissão voluntária, que eles desencaixaram no segundo trimestre e foi o que frustrou o mercado. 175 milhões de lucro líquido, crescimento em todas as principais linhas, crescimento qualitativo, melhora na estrutura de capital. Sanepar está espetacularmente bem fundamentada e pronta para seguir sendo um sólido pagador de proventos com uma simetria rara que é combinada com o pagamento muito forte de dividendos e de juros sobre capital próprio. Vale muito a pena ficar de olho em relação à conversão das units, que muita gente me pediu opinião. Quero deixar bastante claro a vocês. A regra de conversão está muito positiva. Por quê? Porque ela exige do governo contrapartidas e obrigações que são positivas para a governança da companhia e dão garantias àqueles que hoje são preferencialistas e minoritários de controle sobre a ingerência do Estado. Sanepar está evoluindo fortemente no que diz respeito à governança e para que ela consiga efetivamente concluir essa operação, o tamanho da adesão dos preferencialistas deverá ser grande o suficiente, que só acontecerá se o governo der todas as chancelas e as garantias. Então, na posição de minoritário, quem tem SAPR4 pode aderir ao sistema de conversão de units, com uma cereja nesse bolo ainda, que é a possibilidade de entrada no índice Ibovespa. Se entrar, passa a ter compra passiva também e é mais uma notícia super positiva para a Sanepar. Ah, mas o papel não anda. Se o papel não andar, você vai ter provavelmente 140% do CDI em dividendos na sua conta, nas projeções do time da Eleven. Vale a pena ficar de olho, é uma simetria muito forte, um ativo muito seguro nesse momento. Já falei, Ederson, sobre Movida. O Tobias me perguntou sobre Tietê, se pouca chuva e política vão atrapalhar. Eu me lembro que você me fez exatamente essa pergunta em 1 ou 2 TVs Eleven atrás. Eu não acho que essa seja a questão. Eu acho que a STT tem as suas questões, ainda tem um saldo de estoque de contratos de energia para vender, principalmente a partir de 2019, posicionamento de preço em função do PLD já mudou de nível daqueles níveis do começo do ano, então ela ainda pode fazer um resultado positivo, mas o setor elétrico todo merece atenção. A gente prefere dentro desse setor, o nosso ativo de preferência, inclusive integrante da carteira de renda, é Transição Paulista, TRPL4. O IRB chegou no limite do preço de entrada. Marcelo, você vai ver no guia amanhã que o preço de entrada do IRB está revisado para cima, não há problema. A divulgação de resultados veio tão sólida quanto a gente esperava. Você deve lembrar que eu falei muito que o mercado estava cético em relação à capacidade do IRB de seguir gerando resultado financeiro com a Selic em queda, e eu dizia que, na verdade, se a gente está desenhando com vocês estratégias de ganhar mais dinheiro com a Selic em queda, por que eu acho que o IRB arbitrariamente não teria essa condição? A recente notícia de que eles estão estruturando uma gestora de recursos dentro do IRB é sensacional. O preço-alvo está sendo revisado para cima, tem preço limite de entrada confortável. A gente soltou um long and short que IRB está na ponta comprada, a gente está bastante convicto dessa tese, beleza? Long and short vale para clientes renda variável, carteira e full. Mais uma coisa muito legal, gente, é que o time aqui, além de um vídeo do Herrera sobre Black Friday, mandou dizer para vocês que qualquer um de vocês pode usar o cupom no nosso site BLACK25, que tem 25% de desconto em todos os nossos produtos. Tá dito aqui pelo time de marketing, era para eu bater esse papo ao vivo com vocês.
Se eu posso comentar, Vale de frustrou os resultados, Vale de veio abaixo, veio mais fraco, a gente via um momento desafiador e ele ainda está bastante complexo e a virada da companhia ainda pode demorar um pouco mais. A Rita deve estar, que é a CFO nova, deve estar ainda tentando entender onde ela pisa, mas a gente gosta da companhia, eu gosto particularmente do trabalho da Rita, acho que tem valor para extrair daí, como eu sempre digo de Vale merece o benefício da dúvida, mas ainda tem que ver. Rerê, boa noite, Dato. Sou grata de ser assinante da melhor casa de análise. Bom, quais são suas expectativas para Show 3? Belo turnaround, resultados acima do esperado. Muito obrigado pelas palavras. O seguinte, a gente gostou muito do resultado. A queda da dependência dos maiores eventos a gente vê como uma coisa bastante positiva. A gente está avaliando com carinho o caso para começar a cobertura de Show 3 em breve. O Ederson me pergunta sobre o resultado de Cielo. A minha visão de Cielo é ruim em relação à queda da barreira de entrada e da mudança daquele modelo de oligopólio e das regras, principalmente de antecipação e de tributação de ISS sobre a geração de receita. Então a gente está um pouco cético em relação a Cielo nesse momento. Marcelo Moreno, se eu acho que a queda de Magazine Luiza uma boa oportunidade de entrada, a queda foi tão forte ou maior um pouco do que B2W e loja americana, mas lembrando que se a gente voltar o racional do split de ação, né, ou seja, do split das ações feitas, e a gente fizesse um movimento contrário, a gente teria a ação posicionada hoje acima de R$400 ainda. A assimetria ali é menor e a volatilidade tende a ser maior pelos comportamentos, beleza? Triunfo segue o seu cavalo e segue a sua necessidade dos movimentos aguentarem aí mais o período de apresentação dos documentos para que saia a homologação definitiva da repactuação das dívidas via o modelo de recuperação extrajudicial. A companhia está fazendo tudo certinho, tem todo o interesse de acelerar isso ao máximo. O case sobre a ótica patrimonial e assimetria segue igualzinho, também com uma materialidade de risco melhorada, como já foi refletida no último guia de recomendações publicado na última sexta-feira. Múltiplos, depois das consecutivas quedas, ela deve se espelhar na Smiles. Eu prefiro Smiles, a gente prefere Smiles a múltiplos, acho que ela tem a evoluir, mas ainda não é timing de entrada na leitura da nossa equipe. Semig, o que fazer? Subscrever ou não? Segundo Herrera, subscrever era meio no-brainer, o papel foi puxado para cá por conta desse movimento e da obviedade da execução desse aumento de capital. Tem alguns gatilhos que são importantes. O meu ceticismo, vocês conhecem, é em relação muito mais ao controlador e a capacidade que ele tem de soltar a corda para que a companhia possa fazer o seu ciclo de recuperação. No longo prazo, a tese do Herrera é muito sólida. A questão é o que você faz com o teu dinheiro até o longo prazo. É importante você olhar o percentual do teu portfólio que você aloca nesse ativo. O Renan, que me perguntou sobre a porrada dos últimos dias, eu já respondi sobre proteção de carteira. Se você quiser, Renan, manda um e-mail para atendimento@elevenfinancial.com que eu te respondo em mais detalhes sobre isso. Beleza? Embraer, Ítalo Falzione, boa noite. Presidente prudente aprendendo muito com a Eleven, valeu. Dato e Rafi, dupla top. Embraer A15 é barganha, Embraer A15 é assimétrica. Barganha é quando você tem um ativo completamente destruído, não é o caso de Embraer, é um ativo que tem uma dinâmica muito particular no seu business, mas é uma companhia que a gente gosta demais, tem diferenciais importantíssimos nos seus produtos, está trabalhando nichos interessantes internacionalmente. A chegada do KC390 em um momento de geopolítica mais tensa pode ajudar bastante olhando para o longo prazo, beleza? Ederson me pergunta sobre os TVs Eleven no Masterclass. Eu disse que teria muita novidade por vir, o webinar fechado. Não tivemos os webinars. Quando virá as novidades, a gente está trabalhando demais na técnica e na preparação de tudo. Em novembro, eu prometo a você que você vai ver muitas novidades materializadas. Esse é um mês de muito trabalho por aqui.
Lame 4 eu já respondi. O Gerion Dal, que pergunta de Prio 3, que já andou bem, se as perspectivas continuam boas. PetroRio, a gente espera um resultado bastante positivo. Lembrando que ela é sócia de QGEP em Manati. QGEP divulgou resultados hoje. Manati está redondinha, aquele contrato take or pay com a Petro segue regularzinho, segue entregando bastante previsibilidade. Do lado do petróleo, PetroRio tem o campo de polvo, que é um campo de altíssima eficiência produtiva, é produção, não é exploração, então ela tem um capex bastante menor, e aí a gente vê ainda a simetria aí, um dos casos muito legais de Fusion Analysis, ou seja, onde o nosso time de análise fundamentalista e o Rafi convergiram as análises. Eu discuti muito com ele esse case, e aí foi sensacional para aqueles que acompanham a sala de análise do Rafi ou que entraram na nossa recomendação lá na casa dos 40, estão bastante felizes com o papel na casa de R$60, mas ainda tem espaço para andar. Kleber, Dato, assimetrias como Porto Belo e Ânima só aparecem em crises? Não, elas não aparecem em crise porque o mercado ainda é teimoso e gosta de olhar sempre para as mesmas coisas. Mas esse trabalho de achá-las para você é nosso. Essa é a missão dessa companhia. Fica de olho que tem bastante coisa, bastante boa. VN Advogados diz boa noite, André Dato. Mesmo com a CPI da Previdência, onde foi constatada a Previdência Social não é deficitária, o governo em tese não tem fundamentos porque refletiu isso na Bolsa. Em primeiro lugar, a história que a Previdência Social não é deficitária é uma das maiores bobagens que já plantaram por aí. Tá? Usam uma maneira de se manipular o número de tal maneira que fica gritante. É muito difícil que alguém consiga acreditar em algo que tem tanto inativo tendo que ser bancado por cada vez menos gente ativa. Isso aqui ainda é o país do coronelismo, ainda é o país do benefício, ainda é o país da exceção, e a gente tem que deixar de ser, e vai sim acontecer uma reforma, mas como eu disse ontem para a equipe, para a mídia, não existe reforma ideal, existe reforma possível, e qualquer reforma possível ainda não será suficiente. É um processo, não é uma decisão. Luiz Carlos, acho que essa bolsa volta para casa dos 62 mil pontos para esperar passar. Está tudo muito nublado. O que acha? Eu não acho que isso vai acontecer. Não tenha esse cenário como base. A economia está estruturalmente muito sólida e assim é descolada um pouco da política. O que está acontecendo agora é um quadro de realização depois de um ciclo de alta longo e importante. Lame 4 já falei, QGEP 3 já falei, resultado redondinho. A minha preocupação sobre QGEP é o que ela vai fazer com aquele caixa lindo que ela tem. Se ela entrar em leilão de pré-sal, se ela tentar partir para o lado de exploração, aquele caixa pode ir embora rápido com bastante velocidade. Então isso me preocupa. Olhando para o longo prazo, o papel andou bastante, atingiu a nossa percepção de valor justo, por isso a gente mudou o nosso call sob a ótica de fundamento, beleza? Gente, as principais perguntas foram respondidas. O que eu não respondi aqui, a gente vai publicar em nossas redes sociais e vai um relatório aberto para o ar com o resto das perguntas. Eu agradeço a todos, muito obrigado e uma ótima noite. Um abraço a todos.